Olá, pessoal. Quero dar as boas-vindas para mais um podcast, Papo Verbo. Nós temos algo especial para você nesse programa de hoje. Eu estou com um amigo pessoal, pastor Zé Roberto. Ele é pastor da Igreja Verbo da Vida em Guaratinguetá, Eu disse para ele, antes do podcast, que você tem que falar em línguas para o nome sair, Até hoje, depois de todos esses anos, eu estou com dificuldade com esse nome. Mas, graças a Deus, ele e Deus sabem o que eu estou querendo falar. Mas ele é formado do Rhema, da Escola de Ministros também. E ele já executou a função de pastor auxiliar lá em Vila Matilde, em São Paulo, acompanhando o pastor Eliezer por 7 anos. Depois disso, ele mesmo assumiu o pastoreio como pastor titular na própria cidade Guaratinguetá. Ele está há 13 anos lá, então 20 anos ao todo que ele está no ministério. É um grande homem de Deus. Quero agradecer a você pela sua participação. Amém. E fique à vontade para cumprimentar a galera. Olá, pessoal. Graça e paz. Que honra, que privilégio poder estar aqui, nesse papo aqui. Maravilhoso. E eu digo descontraído, porque a gente recebe da unção, da influência que está nesse ambiente também. E também queria honrar a Deus pelo privilégio de chegar aqui, de estar aqui nesses dias e poder fazer parte aqui desse momento aqui, dessa conversa. Eu acredito que nós vamos ter um tempo maravilhoso, vamos compartilhar coisas do coração, coisas que Deus vai nos inspirar aqui. Estar com o apóstolo Derek aqui é um grande privilégio e uma honra, com toda a sua equipe aqui também. Amém. O tema que a gente pretende falar hoje é um pouquinho sobre a autoridade do crente. É um assunto que você entende, gosta e ensina. E eu tive a oportunidade, porque quando a gente é pastor, a gente acaba ensinando o tema, um sermão aqui, outro sermão acolá. Mas o ano passado foi a primeira oportunidade que eu tive para ensinar a matéria inteira no Rhema. E foi uma experiência muito boa, quando a gente consegue acampar por muitas horas sobre aquele tema, você pode ir bem mais fundo. Então foi bem prazeroso. Mas antes de a gente entrar mesmo no tema, eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouco sobre a sua vida. Você teve uma jornada, essa história eu mesmo conheço, você contou quando eu estive na sua igreja, alguns anos atrás, coisas que eu não sabia, e é bem impactante. Eu gostaria que você pudesse compartilhar, até mesmo para que as pessoas possam apreciar a sua vida de hoje, de onde você veio e para onde você está agora. Sabe por quê? Porque às vezes pessoas, elas não conseguem enxergar uma vida diferente do que aquela que tem. E ao ouvir sua história, isso já aconteceu. Isso não é algo que eu creio que possa acontecer. É algo, muita gente já foi impactado e eu acredito que inspirou a própria vida deles, de poderem progredir com Deus, prosperar, avançar. Enfim, queria que você pudesse compartilhar com nossos irmãos e todos que estão ligados. Apóstolo, a minha história é uma história assim meia contundente. O apóstolo Guto, ele disse que eu deveria escrever um livro. Porque quando ele esteve comigo, eu conversei a respeito. Ele perguntou, como é que foi a sua vida, E aí eu falei para ele desde o início, de uma forma bem resumida, Eu falei para ele que eu era o resultado de um piquenique. Minha mãe, na realidade, nunca namorou meu pai, e ela nunca casou com ele, e foi num piquenique que aconteceu o Zé Roberto. E depois minha mãe se casou, e durante a minha infância toda eu imaginei que o meu padrasto fosse o meu pai. Eu só não entendia porque ele me espancava, E todas as vezes que a minha mãe ia me defender, ele batia nela, chegou a colocar fogo na roupa, no corpo dela. E essa situação foi uma coisa assim bem pesada no início, porque
durante todo o período da minha infância, do meu crescimento, porque eu vivi com ele durante 7 anos. Os 7 primeiros anos da minha vida foi com esse homem, né? E que eu pensava que era o meu pai. E dentro do casamento da minha mãe, eu tenho os outros irmãos, né? Que é do casamento deles. Só que ele fazia uma diferença muito grande entre os meus irmãos e eu. Mas eu nunca imaginei o que poderia ser aquilo, né? Então, eu me lembro que nesse período, quando eu tinha 7 anos de idade, ele começou a beber muito, né? Já bebia, mas começou a beber muito e ele tomava diazepam. E num dia, ele me pegou pelo braço e a gente foi para a linha do trem. Lá em São Paulo tem muito isso, né? Ele colocou o pescoço num trilho, os pés no outro e me segurando no meio da linha do trem. Ele foi se suicidar e me levou junto com ele. E eu vi o trem vindo, buzinando forte. Eu consegui escapar, mas eu vi ele esquartejado, né? Eu consegui, um livramento de Deus, né? Com 7 anos de idade, uma cena forte, né? Só que, por conta de tudo que eu vivi nesses 7 anos com ele, naquele dia quero que as pessoas entendam que eu vou falar de uma criança, foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu não ia apanhar mais e minha mãe não ia apanhar mais também. E eu me lembro que foi o primeiro dia que eu saí na rua, porque ele não deixava eu fazer nada, né? Quando ele chegava em casa, ele Você tava tinha bêbado. quantos anos quando isso aconteceu? 7 anos. 7 anos. 7 anos de idade. Mas nesse período, quando ele chegava em casa, nessa situação, ele me amarrava. Não, tinha uma bananeira, ele me batia com fio de ferro. E se a minha mãe fosse me defender, eu apanhava mais. Então minha mãe tinha que ver e ficar quieta para mim não apanhar tanto. E ele era um homem muito forte, a vizinhança tinha medo. A gente morava na favela de São Paulo, uma região chamada Itaim Paulista, né? E depois desse período difícil, minha mãe tentou ainda nos sustentar e não conseguiu, então ela não teve outra opção a não ser nos internar no orfanato. Então com 7 anos, eu fui para o orfanato e uma cena forte, né? Quando você entra nesse orfanato que separou a minha irmã, que era a única irmã, ela foi para um outro orfanato e eu e os meus irmãos fomos para esse, né? Você entra, eles rapam a sua cabeça, né? Para você não transmitir piolho para as outras crianças. E aí a minha mãe agora ia nos ver daqui a um mês. E eu na minha cabeça, eu falei, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não fiz nada, por que eu tenho que passar por isso? Só que eu era o mais velho dos meus irmãos, então eu tinha que segurar a onda por causa do sofrimento deles, né? E minha mãe começou a trabalhar, inclusive ela trabalha nesse lugar até hoje. Quando ela me deixou com 7 anos, no orfanato, minha mãe começou a trabalhar de empregada doméstica, ela está lá até hoje, não porque ela precisa, mas porque aquela família se tornou uma família nossa, né? Então ela está há quase 50 anos lá, Uau. 44 anos no mesmo lugar lá. Uau. Trabalhando lá. Minha mãe é um grande exemplo para a minha vida. E o mais dolorido no orfanato era um orfanato católico, né? No Ipiranga, em São Paulo. É que quando a minha mãe não podia ir, então as mães entram, pegam o seu filho e vai para o pátio passar o dia no domingo, né? Mas a mãe que não vinha, o filho tinha que ficar lá separado para não atrapalhar as visitas dos outros. Quando minha mãe não ia, os meus irmãos começavam a chorar e eu tinha que segurar o nó na garganta. Mas o mês que vem a mãe vem. Então assim, para a idade que a gente tinha, viver com esse tipo de coisa na cabeça era muito difícil. Então eu saí de lá com 13 anos de idade, 6 anos eu fiquei lá. Então com 13 anos eu fui para a rua, né, ter a minha experiência, né. Mas nesse período eu não tive pai, né, minha mãe não pôde me pegar no colo, essa coisa que todo pai e a mãe dá para uma criança. Então eu cresci com traumas emocionais que na minha cabeça parecia normal algumas coisas. Sim. Eu me casei muito novo, com 19 anos, né? E quando eu saí do orfanato, eu me tornei um catador de lixo. Eu vendia papelão, cobre, essas coisas para ajudar minha mãe. E falo isso com muita honra, nenhum problema em relação a isso, muito pelo contrário. Mas foi quando eu me deparei com o mundo, né? Sem uma estrutura. Eu poderia ter caído nas drogas, eu poderia ter feito uma série de outras coisas, né? Mas aí eu me casei novo e com 1 ano de casado a Sandra ficou grávida e aí a médica deu um remédio errado para o nosso neném e matou o neném. E eu falei, eu não aguento mais essa vida que estou vivendo. Foi quando eu tive minha experiência com Deus, que eu falei, Deus, eu fui espancado até os 7 anos. Na realidade, no parto, né, minha mãe teve eclampsia, né?
Ou salvava minha mãe ou salvava o bebê. Fiquei 21 dias na UTI neonatal, né, para poder se recuperar, e minha mãe, eles conseguiram voltar a minha mãe. Então a minha história começa muito contundente, né? E depois essa história com meu padrasto, e aí depois o orfanato chocante, eu vi muita coisa que eu acho que talvez não convenha falar aqui. E foi muito difícil. E aí hoje o que às vezes me deixa mal é ver pessoas reclamando de dificuldade. Aí isso me faz mal. Falei, não, vocês não sabem o que é dificuldade, porque eu passei fome na infância, eu morei na favela, eu fui espancado, eu vivi no orfanato, eu não matei, eu não roubei. E aí alguns filhos hoje, né, na idade que eu tinha, reclamando, né, porque talvez o celular não é um celular muito bom, Exatamente. ou um tablet eu quero um novo, aí eu não gosto dessa comida, eu não gosto daquilo, eu não tinha nada dessas opções, meu pai nunca me levou para cortar o cabelo, eu nunca tive um brinquedo, eu brincava com as formigas no quintal, né, essa era... Agora, o que eu acho importante fundamentar aqui é que quando eu tive essa experiência com Deus, que foi no necrotério, quando o médico me procurou, ele falou assim, olha, sua mulher não vai poder ter mais filho, e uma série de coisas, não sei o quê, e você precisa descer, você precisa trocar o teu filho. Ele é um natimorto, né? Ele tem 3,6 kg, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tem mais alguma coisa para falar? E um nó na garganta, eu não conseguia chorar, mas também não... E todo mundo preocupado comigo, minha mãe, minha cunhada, e eu na minha cabeça procurando entender tudo aquilo na minha vida, né? Eu falei, não é possível que Deus exista. E eu tinha pavor de crente na época, não suportava crente. E aí eu fui atrás desses crentes, depois que eu enterrei o meu filho, falei, hoje eu vou na igreja. Aí fui lá atrás dele, falou, não, a gente não vai hoje. Falei, me dá o endereço que eu vou. Aí fui, tinha um homem pregando, um evangelista, lembro até o nome dele hoje, Salomão. Falei, não é possível que esse homem conhece a minha vida. E me converti, e ele me deu um texto que nunca mais eu esqueci. Ele falou assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Isso marcou a minha vida, né? Amo esse texto de uma forma muito poderosa. Ele falou, você vai precisar disso. Porque a sua história está baseada nisso e você vai precisar lembrar disso. Só que quando eu olho para trás, depois que eu nasci de novo, eu falei, Deus, onde você estava? Quando eu quase morri, quando eu fui espancado, aquela situação toda. Aí eu me lembrei de um texto, subiu no meu coração. Você nunca jamais te deixarei e nunca jamais te abandonei. E tinha, nesse tempo que eu morava na favela, que o meu padrasto me espancava e não me dava comida, tinha uma senhora negra chamada Dona Pedrina. Ela era catadora de lixo. Ela vinha todo dia à tarde, escondida dele, me dar comida. Ele falou assim, quem você acha que era aquela mulher? Uau. No orfanato, as crianças eram molestadas. Meu irmão foi molestado, se tornou homossexual, pegou AIDS e morreu cedo, né? E tinha uma freira chamada Irmã Alda. Ela falou assim, meu sonho era ter um filho. Eu não vou deixar ninguém fazer nada com você. Ele falou assim, quem que você acha que era aquela mulher naquela etapa do orfanato? Uau. Então assim, quando eu olho para trás, eu consigo enxergar Deus, né? Agora, quem eu sou hoje está muito ligado ao que eu passei. Eu sei que Deus não tem nada a ver com aquilo. Mas Deus usou essa história para me formar quem eu sou hoje, né? Então, eu sempre digo que eu tenho pavor de crente mole, né? De crente frouxo. Essas pessoas me fazem mal, né? Essas pessoas não conseguem ficar perto de mim, porque elas não vão conseguir dizer para mim que está sofrendo. É verdade. Vai ser difícil competir com a sua história, viu? Então, só que quando eu me converti, eu tive o prazer e o privilégio, né, de logo em seguida conhecer Dave Robertson, que ele me ensinou o princípio de orar em outras línguas, né? E depois, logo em seguida, eu tive uma experiência com um homem de Deus chamado Simon Potter, que foi no Rio de Janeiro, que ele ensinando 4 dias sobre a autoridade do crente. Isso afetou a minha vida profundamente, né? Então, eu pude entender que não importa qual é a prisão que você esteja, sua fé pode tirar de lá. A palavra pode tirar você de lá, né? Então, quando eu olho para trás para o meu passado, eu não tenho um pesar, né, de ponto negativo. Porque me tornou quem eu sou hoje. Eu vou repetir, eu sei que não foi Deus quem fez essas coisas. Mas Deus usou essas coisas para que eu me tornasse quem eu sou. Então, eu também fiz a escolha certa de ficar com a palavra. Eu poderia ter escolhido
né, ir para o mundo como muitas pessoas, né, reclamam, né, murmuram, por que só comigo acontece isso, por que eu passo por isso, por que eu passo por aquilo, quando na verdade essas pedras de tropeço, elas poderiam ser um trampolim para o que Deus quer para a sua vida, né, e é assim que Deus sempre entende isso. Então eu era uma pessoa covarde, medrosa, e quando eu tive com o Simon, no ano de 2001, eu aprendi coisas assim poderosas com ele a respeito dessa matéria, que me fez reportar para essa vida que eu vivi lá atrás, né? E me tornar quem eu sou hoje. E eu gosto muito de falar sobre a autoridade do crente, porque eu digo que na luta a posição é tudo, né? Sim. Existe uma luta. Agora, o segredo, o mundo espiritual está aí. Agora eu preciso saber aonde eu estou, né? Sim. A Bíblia diz, Efésios 1:21, que eu estou muito acima, né, de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, né? Então, quando eu entendi qual era a minha posição, e quando eu vi pastor Bud também ensinando sobre Isaías 1:19, se quiserdes, né, é condicional, e me ouvirdes, comereis, falei, lógico que eu quero. Falei, eu estou cansado de sofrer, porque no período que eu me casei, a gente passou um momento muito difícil depois que o nosso neném morreu. A gente foi despejado, eu e a Sandra, e a gente foi morar numa casa que nos deram, né, para morar. E nessa casa lá em São Paulo, todo mundo conhece, quando chove tem enchente. Então a água era aqui dentro de casa, né? Quando enchia, às vezes nem precisava chover, chovia na outro lado da cidade, como a gente morava perto de um córrego. Então a água nem entrava pela frente, a água voltava pelo vaso sanitário e tudo, né? Então imagina o que voltava. Então eu morei 5 anos na enchente. Então às vezes 3 vezes por dia dava enchente, ou às vezes ficava 4 dias com água dentro de casa, e eu não tinha outra opção, era morar ali, porque eu não tinha condição de pagar aluguel nessa época. Foi quando eu entendi o princípio de oração em outras línguas, e eu aprendi com o irmão Dave Robertson que quando você não sabe o que fazer, ainda resta uma coisa para fazer, com base em Hebreus, né? Entrar no descanso. E Isaías, capítulo 28, verso 11, a Bíblia diz que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Ele disse, este é o descanso, este é o refrigério, né? Daí descanso alcançado. Então eu precisava agora mergulhar para isso. Então eu ficava, e nesse período que a água entrava, eu tinha que ficar com uma vassoura e um rodo mexendo, porque a primeira experiência que eu tive, eu deixei a água descer, mas ficou uma barra de chocolate de barro desse tamanho assim dentro de casa. Passei quase uma semana para tirar o barro, só que aí no meio do barro ficam os ratos, as baratas, porque eles voltam tudo do esgoto, né? Então eu convivi anos com rato, matei rato de tudo que foi jeito. Porque tinha uma ratazana que quando a gente tinha uns neném pequenos, nessa época a Vitória e o Matheus, elas iam no berço por causa do cheiro do leite, né, do neném. Então eu tenho uma intimidade muito boa com os ratos. Parede cheia de barata, mas eu não tinha para onde ir. Mas eu tinha decidido que eu não ia viver mais aquela vida por causa de Isaías 1:19. Falei, se é condicional, se eu posso, eu quero. Então me separei para orar em outras línguas. Foi quando eu comecei a receber os primeiros livros do irmão Reagan, né? E o primeiro livro que eu li foi A Autoridade do Crente. Olha. Foi o primeiro livro que eu li dele. E eu vi Simon falando que o irmão Reagan, quando ele queria que um livro fosse traduzido para um novo idioma, o primeiro livro que ele queria que fosse traduzido era A Autoridade do Crente. Porque ele disse que se as pessoas entendessem a posição e a autoridade que eles têm, muita coisa seria resolvida na vida. Verdade. E foi exatamente o que afetou a minha vida, né? Porque eu estava fadado a viver uma vida miserável. Eu estava fadado, por conta da minha realidade, de viver aquele tipo de vida. Mas eu tinha feito uma escolha de não olhar para a circunstância, eu tinha feito uma escolha de ficar com a palavra, eu estava disposto a pagar o preço que for para que os meus filhos não passassem pelo que eu passei. Eu falei, a minha parte eu vou fazer. Então foi quando eu mergulhei, né? Então essa é uma parte da história, né? As pessoas às vezes olham para a gente e não imaginam o que a gente passou, né? E que parte, viu? Zé, eu queria aproveitar, inclusive, porque a sua história, graças a Deus, eu não posso dizer que tem um fim feliz porque você não está no fim. Mas, assim, é uma história de sucesso, uma história de vitória de uma pessoa que estava literalmente, agora que eu estou sabendo, você literalmente estava na lama. Sim, literalmente. E aí Deus te trouxe fora. Mas, assim, nós sabemos que tem pessoas
que já sofreram traumas também, assim, e tem gente que reclama por nada, como você comentou, mas tem gente que realmente passou por abusos e dificuldades e crime, todo tipo de coisa, e ficou traumatizada, esse pessoal, ao ponto de, tipo, não sair daquela situação, entendeu? Quando você vê, sempre está relembrando, sempre está falando, e aquilo parece que prende a pessoa de avançar. Já que você conseguiu um rompimento, você saiu daquilo, o que você diria que foi e que é o gancho para uma pessoa que literalmente teve um passado barra pesada, assim, semelhante a você, mesmo que não fosse na mesma intensidade, mas coisa difícil, grave, qual seria o gancho para a pessoa conseguir vencer esse trauma e tocar a vida com alegria e com esperança como hoje você vive? Tem um texto que eu gosto demais, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, esquecendo-me, né, das coisas que para trás ficam, eu vou precisar fazer uma escolha. A vida do homem e da mulher de Deus, ela é feita por escolhas, né? Sim. Então, assim, se aquilo que eu estou vivendo, ou o trauma que eu passei, que é uma realidade, só tem me feito mal e relembrar dele continuar me fazendo mal, eu preciso fazer a escolha de ficar com a palavra. Porque ainda que aquilo seja uma realidade natural, mas existe uma realidade espiritual em Cristo que nos tirou daquilo. Então eu preciso assumir esse lugar. Eu preciso sair dessa esfera do natural, que eu chamo que é a arena do natural, para esse lugar em Deus, né? Onde as coisas, a proposta de vida que Deus tem para nós, ela é superior àquilo que a gente viveu. Então, eu sempre gosto de entender que as mazelas, né, que a gente passou na vida, as situações negativas que aconteceram, ou os próprios traumas que a gente viveu, a gente vai ter que, em algum ponto da nossa vida, fazer uma escolha de mudar essa história. E quem faz isso sou eu, não são as pessoas. As pessoas podem me amar, orar por mim, mas é eu que vou ter que fazer a escolha. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fiz a escolha, eu falei, chega, eu não aguento mais sofrer. Eu não aguentava mais ver os meus filhos passar por algumas coisas, né? Não aguentava ver a Sandra passando por algumas coisas. Eu falei, Deus, o que eu tenho que fazer? E eu descobri que era simples. Eu precisava fazer uma escolha pela palavra, né? Eu tinha que pegar a minha alma, né, e colocar no lugar dela. A partir de hoje você não vai mais me atrapalhar. Eu me lembro, né, do salmista dizendo, por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma, né? Crede em Deus, né? A gente vai ver o salmista falando em Salmo 103, né? Ele tendo que fazer a escolha de colocar a alma dele no lugar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, né? Então ele estava lidando com a alma dele. As pessoas que passaram por essas coisas, elas vão ter que lidar com a alma. E geralmente as pessoas não trabalham com essa coisa, né? Então a alma acaba se tornando um problema, mas eu vou ter que lidar com a minha realidade. Eu não sou aquilo que eu estou passando, nem Deus planejou aquilo. Se Deus não planejou e eu não sou aquilo, eu preciso assumir aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso fazer uma escolha de não andar pelos sentidos, de não andar pelo sentimento, andar baseado no meu passado, né? Sim. As minhas ações, elas são determinadas por aquilo que eu creio. Então, essa é a escolha, esse é o ponto crucial. Eu me lembro como se fosse hoje. Falei, chega, o que eu tenho que fazer. E eu me lembro que eu fiz umas loucuras loucas, né? Porque depois eu entrei para a palavra da fé e dizia que eu tinha, que fé tem uma voz, fé tem um comportamento. Eu falei, não tem problema, eu não tenho problema de obedecer, só me fala o que eu tenho que fazer. É para rir, eu vou rir. É para gritar, eu vou gritar, porque fiquei lembrando de Josué, né? Falou que Jericó estava rigorosamente fechada. Deus mandou rodear lá 7 dias, depois no último dia mais 7 dias e nada aconteceu. Ainda faltava uma coisa, era gritar. Falei, eu não tenho problema, é para plantar bananeira, eu vou plantar. Eu só não quero mais viver a vida. Sim. Eu tive que fazer uma escolha dessa. Foi fácil? Não. Foi da noite para o dia? Não. Mas dia após dia eu fui me edificando, construindo, né, a base da minha fé na palavra de Deus, né? E minha vida foi mudando, né? Isso foi um processo. Imagina, eu me converti, eu tinha 20 e poucos anos, mas durante 20 anos só era trauma. Sim. Então, isso era um processo também, né? Que tinha que ser desconstruído.
Mas isso aconteceu. Eu penso que o ponto é você fazer a escolha de não andar pelos sentidos, não andar com base no passado e entender que Deus tem um caminho poderoso. Eu acho que você também falou uma coisa importantíssima que, se a gente não tiver cuidado, a gente passa por cima. Você falou que não foi algo de noite para o dia. Exatamente. Eu acho que esse é um grande problema que muita gente tem na igreja, o povo de Deus, é que eles querem tudo rápido, né? E tem situações que não foi em um dia que a gente acabou entrando naquele poço, né? Naquela dificuldade. E nem sempre é um dia que a gente vai sair. Mas a realidade é que se a gente for perseverante, parece que tem pessoas que não gostam nem da palavra perseverança e nem da palavra paciência, né? Mas quando você lê a Bíblia, você vê que é uma palavra bíblica, inclusive conectada com a fé. A Bíblia diz lá em Hebreus, né, que para a gente imitar aqueles que através da fé e paciência herdaram as promessas. Então, todo mundo diz, fé, sim, mas espera aí. Ele também anexou a palavra paciência, que significa que não foram manifestações instantâneas. Tem uma passagem lá no Antigo Testamento falando sobre o povo de Israel, que Deus prometeu a Canaã. Canaã é a terra prometida. Só que quando eles iam possuir a terra, Deus disse, vocês não vão tomar posse de vez, mas vai ser pouco a pouco, para que vocês não se intimidem perante os gigantes e os inimigos. Então o próprio Deus disse, olha, vocês vão galgar mais espaço, vocês vão tomar posse daquilo que eu já prometi, mas vai ser pouco a pouco. E na nossa vida, eu acho que, eu olho para a minha, por exemplo, eu vejo isso, assim, eu creio que eu tenho muita estrada ainda, muita coisa para conquistar, mas tudo que eu já consegui realizar para Deus, para o Senhor, para o reino, quando eu olho para trás, não foi explosão de nada, não. Foi pouco a pouco. Foi um pouco de fidelidade aqui, um pouco de fidelidade acolá, crendo em Deus aqui, aceitando o desafio acolá. E quando você vê lá na frente, você olha para trás, você diz, uau, olha para onde eu vim, olha para onde eu consegui chegar. Só que foi todo um processo. A gente está dentro das instalações do nosso prédio, né, que a nossa igreja é própria. E eu falo muito esse exemplo da construção da igreja. Meu amigo, quando Deus começou a tratar comigo sobre comprar um terreno e construir uma igreja, eu pensei que o negócio era ligeiro. Eu não sabia onde eu estava me metendo, na verdade. E eu digo muitas vezes que às vezes a gente quer saber de tudo. Meu amigo, tem coisa que é melhor não saber, porque se você soubesse antes, você talvez ia desistir, não ia querer nem avançar. Então, em todo o processo, a gente estava falando de trauma, mas eu acredito que isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. A gente não deve se preocupar tanto com o tempo que leva para chegar lá, mas sim a certeza de que diariamente a gente está dando o nosso melhor e vivendo dentro dessa revelação que temos recebido por parte de Deus. Deus falando comigo anos atrás, me mostrando que é melhor você ter uma só revelação e viver ela com intensidade, do que você ter muitas revelações, mas você não viver nenhuma. Então, a melhor palavra é aquela que é vivida, né? É isso aí. Então, agora entrando nessa questão um pouco mais na autoridade do crente em si, porque você comentou a respeito de pessoas reclamando. Eu queria entrar nesse ponto aí, porque nós estamos vendo, pelo menos eu percebo uma diferença na sociedade, no modo geral. Nós temos uma sociedade cheia de gente de não me toque, né? Mimimi,
vitimizando-se, né? Não, mas sempre se vendo como coitadinho, e essa mentalidade. E acho que as pessoas não sabem o mal que isso faz. Primeiro, você ou não sabe ou não está lembrado da sua posição real, porque no momento que você se sente como vítima, pensa como vítima e vive como vítima, você jamais vai poder estar na posição, na verdade, do que a gente está falando, de autoridade. Como é que eu posso executar uma autoridade quando eu entendo que eu sou o coitado, né? Então, assim, você já disse, olha, esse é um ponto assim que mexe comigo, não venha para mim. Me conte um pouco sobre o seu sentimento e como é que você ajuda pessoas que de repente tiveram essa mentalidade de vítima, de coitadinho. Tem algo que aconteceu em São Paulo, muitos anos atrás, um governo de São Paulo, eu sempre conto que tinha um povo que morava na favela, ali perto das marginais ali de Tietê, em São Paulo, e o governo achou melhor agora fazer um projeto chamado Singapura, e aí pegou esse povo, tirou da favela e levou eles para esse projeto, para esses prédios novos, né? E aí o que aconteceu depois de pouco tempo? Aqueles prédios, eles eram favela. Então eu digo que é um estado de espírito, né? As pessoas, isso está dentro, né? Não muda a mentalidade, né? E quando a gente olha para a nossa vida, ou para as pessoas que dizem eu não consigo, eu não posso, é difícil, até quando, porque só comigo, né? E muitas pessoas, infelizmente, dentro das igrejas também, com esse tipo de comportamento, né? Se fazendo como vítimas, né? E quando na verdade tem tudo a ver com você, né? Como eu disse, eu fiz uma escolha um dia de não andar mais nessa condição. Eu estava fadado a viver uma vida miserável. Eu estava fadado. E o que mudou a minha vida não foi dinheiro. Foi um conceito que eu peguei para a minha vida, né? Que eu entendi, por meio de Isaías 1,19, que Deus tinha uma vida muito melhor para mim. E que o meu papel não era só ouvir, mas obedecer. Praticar aqueles princípios, né? Mas um dos meus maiores problemas, que eu tinha vivido toda a minha vida, toda a minha infância, para mim me defender com medo. Então, traumas, né? Medo, eu tinha medo de escuro. Eu tinha uma série de medos, né, por conta daquela vida que eu vivi. Eu vivia para me defender, né? E quando eu fui entender sobre a autoridade do crente, e a gente vai ver, quando Deus cria o homem, qual é a primeira coisa que Deus dá ao homem? Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem, né, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz, e tem a ele domínio ou autoridade, né? Então, todo o poder agora da Trindade, todo o poder que operava no céu, Deus faz o quê? Quando Ele cria o homem, Deus dá ao homem. Só que se a gente não tomar cuidado ou não mudar a mentalidade, a gente vai às vezes pensar, quando a gente está passando por algumas coisas, a gente vai dizer Senhor faça isso, Senhor faça aquilo, quando na verdade Ele deu autoridade para você fazer. Então tem muitas pessoas que ainda quando vão orar, quer transferir de novo essa responsabilidade para Deus, quando na verdade Ele já fez tudo, né? No nosso caso, Ele nos deu autoridade, enviou Jesus, temos uma nova vida, temos uma igreja, temos uma liderança, né? Temos a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus morando entre nós, temos a palavra. O que você mais precisa? Né? Entender aquilo que Deus te deu. Então a primeira coisa que Deus dá ao homem, a autoridade, né? Para governar, nós sabemos que o homem perdeu a autoridade quando ele entrega aquilo para Adão, mas aí a Bíblia diz que agora Deus ele tem que se promover de um segundo Adão. O livro do profeta Isaías diz que, capítulo 9, verso 6, que um filho se nos deu, né? Um menino se nos deu, e a Bíblia diz que o governo, né? Ele está profetizando, estaria sobre os seus ombros, falando do que iria acontecer. Verso 22, a mesma coisa, né? Ele diz que as chaves estariam sobre os seus ombros, né? Quando a gente vê Pedro falando, chave para abrir, chave para fechar, esse poder agora está conosco. Então eu digo que se Satanás te manter na arena do natural, ele vai saber o que fazer com você. Essa é a arena do natural. Agora, se você entender qual é a sua posição em Cristo, que a Bíblia diz que é muito acima, eu pretendo falar num desses dias aqui sobre esse assunto.
Eu vi Simon falando sobre isso. Ele disse que os anjos estavam no céu, olhando para a terra, e aí olharam para os filhos de Deus e falaram assim: Senhor, o que está acontecendo com eles? Eles estão preocupados com os principados, estão preocupados com as potestades, e pegaram um binóculo celestial lá e miraram para a terra, mas cadê? Deixa eu ver, quem que são esses principados, né? E nada de enxergar, e pegaram outro mais forte, nada de enxergar. E aí, eles falaram que eles pegaram o Hubble, o telescópio. Né? E aí eles olham para a terra e ele falou assim: rapaz, eles estão preocupados com aquelas baratinhas lá embaixo. Né? Então a Bíblia diz que nós estamos, conhece muito melhor que a versão em inglês, diz far above. Muito acima, né, de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, né? Então, e a Bíblia diz não só no presente século, mas também no vindouro. Então, o que falta para a gente é essa consciência, né, para sair dessa vida, para essa condição de vitimismo, né? O que falta para a gente é essa consciência de qual é o nosso lugar em Cristo. Sim. Por isso que e nós estamos nesse mundo, existe uma luta, existe. Agora, que luta é essa, né? As pessoas. Eu me lembro que quando eu cheguei no Evangelho, não no Verbo da Vida, né? Eu ouvi muito sobre batalha espiritual. E eu, novo convertido, me ensinaram que eu tinha que guerrear. E eu virei um espadachim gospel. Tava guerreando com demônios, não sei o quê, aquela coisa, se via demônio em tudo que era lugar. E você fica numa condição que às vezes é colocado mais medo, né, do que autoridade. Sim, né? Verdade. Não tem um... E aí foi quando eu me deparei com essa verdade, que a gente precisa entender qual é o nosso lugar em Cristo, né? Agora, por que as pessoas falam sobre guerra ou batalha espiritual? Porque elas pegam o capítulo 6 de Efésios, do verso 10 em diante, diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim, né? Contra os principados, as potestades, né? Só que elas precisam ler o capítulo 1 primeiro. Né? É uma grande revelação. O capítulo 1 veio primeiro que o capítulo 6, né? Paulo ora, né? Capítulo 1, verso 15 em diante, para que os olhos do entendimento dos irmãos de Efésios sejam iluminados, né? Para conhecer, né? Saber o que já tem, né? Saber o que já tem, né? E aí no verso 21 ele diz o quê, né? Que nós estamos muito acima, né, de todo principado e potestade, né? E no capítulo 2, no verso 4 em diante, ele diz que nós estamos assentados, né, com Cristo. Isso. Eu sempre gosto de dizer, essa posição que eu estou aqui é uma posição de guerra, de luta? Não, eu estou assentado com Cristo. Jesus venceu essa luta. E a Bíblia diz que ele colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Qual é a minha luta, então? As pessoas me perguntam. Manter o diabo onde Jesus colocou. Essa é a sua luta. Né? Estar, pois, firmes. Né? Qual é a sua luta? Ficar firme aonde o Senhor te colocou. Então, as pessoas, aquilo que a gente tem vivido nesses 2 últimos anos, por que chegou no que chegou? Porque medo foi instaurado, pânico foi instaurado. Por isso que as pessoas vivem esse tipo de situação. Eu não quero entrar nesse assunto, mas tem doenças transmissíveis que são muito mais infecciosas do que algumas que nós estamos visto aí, que as pessoas não têm medo. Agora, por que elas não têm medo? Porque elas não têm informação. Porque elas não têm informação. Verdade. É simples. Fé vem por ouvir e dúvida e medo também. Também. Se tá exatamente isso. A coisa errada. Agora, quando eu entendo quem eu sou, eu sempre gosto de dizer, quando a gente olha para o Velho Testamento, que é uma figura, né, do que nós viveríamos no Novo Testamento, ou nessa vida que a gente tem hoje, a gente olha para Moisés no cume do monte e Josué no vale. Sim. Então, a Bíblia diz que uma luta está sendo travada e Moisés fala para Josué: olha, você vai para o vale que eu vou para o cume do monte. Ele leva Arão e Hur com ele. E a Bíblia diz que quando ele levantava as mãos, Josué vencia no vale. E aí eu sempre gosto de perguntar sobre essa questão de autoridade do crente. Aonde a luta foi vencida? Nos 2 lugares. Porque eu tô aqui, mas eu não sou daqui. Agora, se eu estou aqui, eu preciso andar com a consciência de quem eu sou, aonde eu estou, né? Eu estou aqui nessa terra, é uma verdade. E outra verdade pode ser que eu precise de dinheiro, pode ser que eu precise de cura, que eu esteja passando por situações. É uma verdade. Agora, a verdade absoluta é que em Cristo, muito acima, essas coisas estão resolvidas. Então, o segredo é onde eu gasto mais tempo. Então, entender a autoridade é isso daqui.
Então, quando eu entendi isso, eu falei, não, eu não vou viver essa vida mais. Eu me recuso a andar com esse tipo de pensamento. Por isso que a minha dificuldade com essas pessoas, e eu vou dizer que tipo de pessoas, as pessoas que já sabem, às vezes já fizeram rema, ainda fazem a escolha de ser vítimas. Aí eu tenho vontade de dar uma surra, amarrar, fazer igual meu padrasto fazia comigo, né? Aí essas pessoas têm que tomar uma surra, apanhar. Precisa impor as mãos. É imposição de mãos, né? Então eu penso que se a gente entender isso, a gente vai, sabe, e eu entendo o pensamento do irmão Reagan, quando ele diz que o primeiro livro que deveria ser traduzido para o novo idioma era a Autoridade do Crente. Porque quando você entende quem você é em Cristo, qual é a sua posição, como eu disse, isso daqui não é uma posição de luta, de guerra. A Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo, aonde? Nos lugares celestiais. Então, eu estou aqui na terra, mas qual é a outra verdade? Que eu estou em Cristo. Sim. E o maior habita em mim. Então a gente vai desfrutar de uma vida, pode levantar a Segunda Guerra Mundial, se você entender quem você é em Cristo. Sim. Maravilha, muito, muito bom, viu? Gostei demais de umas revelações que você falou ali que eu não tinha ouvido assim, daquele jeito. Foi maravilhoso. Eu sei que tem uma passagem que eu, tipo, amo no que se trata de autoridade, que tem a ver com o que você falou da consciência. Quando Pedro ele estava indo a caminho da oração, né? Na hora nona, que era 3 horas da tarde. E aí o mendigo paralítico, ele estava pedindo esmola para ele. E ele disse, olha, prata e ouro eu não tenho. Ele disse, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que foi que ele deu para ele? Ele deu um carro, ele deu alguma coisa, nem coisa natural ele deu. Ele disse logo em seguida, no nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, o fato de ele dizer o que eu tenho, já demonstra que ele estava consciente, convicto de que ele tinha autoridade sobre doenças, sobre enfermidades, sobre qualquer problema de saúde, no nome de Jesus. Não nele, mas no nome de Jesus. E ele conseguiu fazer aquela proeza, né? Então, essa questão da consciência, a gente tem que ter não somente o conhecimento. O conhecimento, vamos dizer que é o ponto de partida. Mas a gente tem que personalizar aquilo para entender que isso está em mim. Eu possuo isso e eu consigo executar. Eu digo isso porque eu já tive, anos atrás, quando eu fiz Rema, eu fiz nos Estados Unidos. E eu fiz em 1994. Eu sei que não parece, mas sou macaco velho, viu? E aí, foi entre meu primeiro e segundo ano que eu estava de férias. Eu voltei para a minha cidade e eu nunca esqueço que eu já tinha recebido 1 ano de palavra, né? De revelação. Aprendi sobre a autoridade do crente, aprendi sobre o poder do nome de Jesus e tudo isso. E aí eu parei numa biblioteca na minha cidadezinha. Eu sou aqui no Brasil, chamaria de povoado, porque tem 10 mil habitantes. Naquela época era mais para 5, 6. Nossa. Então, um lugar bem pequeno. Aí eu parei na biblioteca e tinha uma senhora lá no terraçozinho na frente. E Deus falou comigo. E ele disse, eu quero que você fale com ela sobre mim, sobre meu amor. E eu ouvi nitidamente Deus falando, e eu imediatamente disse, sim, Senhor, eu vou fazer isso. Saí do carro, fui em direção dela, eu disse, boa tarde, tudo bem? E eu comecei a falar um pouco sobre o amor de Deus. Daqui a pouco essa mulher responde para mim com uma voz bem grossa, dizendo, você não sabe quem eu sou? Meu amigo, eu fiquei todo arrepiado na hora. Porque eu nunca tinha, até então, eu nunca tive experiência de encontrar uma pessoa endemoniada. E eu sabia, esse é demônio. e o que eu quero deixar claro é que eu fui ensinado, conhecimento eu tinha.
Só que aquele conhecimento não se tornou revelação. Então, ao invés de eu expulsar o demônio me expulsou. Porque eu caí fora. Eu disse para ela, olha, eu te amo, Jesus te ama. Aí eu fui correndo dentro da biblioteca, né? Eu me acovardei. Então, você vê, conhecimento não faltou. É assim, eu tinha ouvido, só que faltou revelação. Aquilo não desceu. E eu acho que é isso que acontece com muita gente, né? Que eles são de igrejas, às vezes, que ensinam o que a gente está falando, né? Que mostra quem você é em Cristo, e o diabo está debaixo dos seus pés. Mas na hora H, a pessoa dá um branco, né? Verdade. Fica com medo, fica congelada, né? Por quê? Porque não tomou tempo suficiente para meditar sobre aquilo, para que ela literalmente cresce, né, naquilo. Porque tem lá em Marcos 16, a Bíblia falando sobre esses sinais, onde seguir aos que crerem em meu nome. Qual é o primeiro sinal que ele fala? Expulsarão demônio. Agora, qual é o sinal que você menos vê o povo de Deus fazendo? O primeiro, que é expulsar demônio. Tem gente que tem medo, né? Que não quer nem que fale o nome diabo, demônio por perto, porque já fica com medo. Eu vou mais além. Tem gente que tem medo de rato, medo de barata, né? Imagine o demônio, né? Então, o que acontece? Eu fiquei confuso com aquela passagem, porque parecia na superfície que não era verdade. Porque eu disse, Senhor, eu conheço tanto crente que não expulsa demônio, que nem ia saber o que era demônio se visse, ou se entendesse que era, ele ia sair correndo. Mas o Senhor disse que esses sinais hão de seguir aos que crerem. E foi libertador para mim quando eu ouvi Rick Renner, ou Rick Renner, como queira, né? Ensinando sobre essa passagem no grego. E ele disse o seguinte, que no grego, o que Jesus falou é assim: esses sinais hão de seguir aos que estão crendo por eles. Quando ele falou isso, meus olhos se abriram e disse, agora sim. Agora eu entendo. Tem muita gente que não está crendo, não está exercitando fé para que esses sinais que Jesus falou realmente aconteçam através da vida delas. Olha o que aconteceu comigo. Quando eu entendi sobre a autoridade do crente, eu falei, cara, vai ter que funcionar. Eu comecei a visitar centro de macumba. Eu sei que é lá que eles estão. Eu falei, eu quero expulsar demônio. Eu falei, eu quero prática. Eu ia para as encruzilhadas, que eu queria expulsar demônio. Eu queria botar a mão na cabeça. Eu queria ter a experiência de ver, né? Sim. Então eu comecei a fazer isso. Eu virei agora também um caça-demônios. Né? Ghostbusters. Fiz muito isso. Quando eu tive a minha primeira experiência, meu Deus, que falei, uau! Sim. Então, mas é aquilo, né? Esses sinais seguirão aos que estão crendo por eles. Sinais, Aí né? para mim foi libertador, porque explicou. Porque você não tem como não dizer, ou como dizer que todo mundo está fazendo. Você olha e você sabe que não está fazendo. Então, foi muito bom. Eu entendi que você tem que misturar. Você lembra lá em Hebreus capítulo 4, quando ele disse que o povo de Israel recebeu a mesma mensagem da gente, mas não foi... trouxe proveito para eles, porque não foi misturado com fé. A gente tem que misturar coisas para dar certo. Por exemplo, um bolo, você pode ter ovos, você pode ter leite, você pode ter, né, os ingredientes, mas se você não misturar, você não vai ter bolo. E autoridade você pode ter, e fé você pode ter, mas se você não misturar as duas coisas, você não vai ter resultados. E foi nesse dia que eu entendi, cara, autoridade eu tenho, conhecimento eu tenho, mas eu ainda não misturei minha fé com essa autoridade que eu tenho, porque é necessário essa conjuntura, né? Então, a fé vem como? Vem por ouvir a palavra. Então, a gente precisa continuar nos alimentando, como a gente está fazendo esse programa. Pessoas estão
ouvindo, assistindo, então vai relembrar, não, espera aí, realmente é isso que eu sou, né? E ficar meditando até que isso se torna algo automático, que você não precisa se convencer mais. Verdade. Você já está convencido. Quando a gente chegar no estágio de que eu não estou tentando me convencer, eu já estou convencido, então que o diabo sai da frente. Exatamente, mas muito bom. Eu acho que um dos exemplos mais clássicos e poderosos que a gente tem nas Escrituras é o centurião, né? O centurião, ele, para mim, eu entendo que a maior forma de autoridade por meio da fé é o exemplo que ele dá ali, né? Ele vai até Jesus e ele falou assim, olha, eu sou homem sujeito à autoridade, mas eu sei que você tem autoridade. Ele falou assim, o meu criado já doente, Jesus falou assim, não, eu posso ir lá. Ele falou assim, não precisa mandar, não precisa ir lá não. Não sou digno de quem entra na minha casa. Agora, manda com uma palavra, autoridade. Manda com uma palavra. E ele ficará curado. Jesus falou assim, uau. Assim, eu não vi nada parecido em Israel. E lembra a resposta que ele deu também? Ele disse, eu não vi tanta fé em todo Israel. Ou então, seja, olha a mistura. Ele reconheceu a autoridade, ele pôs fé naquela autoridade ao ponto de Jesus se admirar. Eu não sei você, mas eu quero que Jesus se admire com alguma coisa, né? Agora tem que... Verdade. A gente precisa crescer para isso, viu? É um assunto rico, meu Deus do céu. Realmente, você poderia ter parte 1, 2, 3 e 4 e por aí vai. Mas eu queria... Veio no meu coração agora. Eu não tenho feito isso em nenhum podcast que eu tenho feito até aqui, mas veio no meu coração para pedir para você fazer uma oração agora, especificamente para essas pessoas que têm tido ou que estão tendo esses dois perfis de pessoas. Pessoas que já passaram por coisas semelhantes a você, viu esse trauma, estão relutando com aquele passado e não conseguiu quebrar aquele vínculo, aquela mentalidade, ou que estão passando nesse exato momento enquanto nos ouve. Eu queria que você orasse por essas pessoas. Eu creio que isso é algo que o Espírito de Deus está impulsionando e que vai libertar a gente. Amém. Aleluia. Pai, a tua palavra diz em Romanos capítulo 8 e no verso 11 que se habita em vós o mesmo Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Esse mesmo Espírito, Pai, que habita em nós e que tirou Jesus dos mortos, a tua palavra diz que também vivificará o nosso corpo físico. Pai, e eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora, que passaram por essas situações de traumas e não conseguiram se resolver, volta e meia isso se levanta. Ou pessoas, Pai, que estão passando por isso agora. Sim. Pai, eu me lembro que eu passei e a escolha que eu fiz. E, Pai, o Senhor tem pedido que eu ore por pessoas aonde eu vou, por esse tipo de condição. Então, mais uma vez, Pai, aqui está a sua palavra, a unção que o Senhor confiou a mim. E aqui estão pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai. Eu declaro no nome de Jesus de Nazaré, que hoje será um marco para a sua vida, uma escolha. Eu declaro a luz no coração sobre a autoridade. Eu declaro essas pessoas livres. Sim. Eu digo a Satanás e aos demônios que têm se usado desse tipo de situação contra essas pessoas. Eu coloco elas agora em liberdade, no nome de Jesus de Nazaré. Cada uma dessas pessoas, eu declaro um novo tempo, uma nova estação, uma estação de favor, de graça e milagres e intervenções divinas operando agora, Pai, em cada uma dessas pessoas. Eu declaro, nunca mais você viverá debaixo desse jugo, desse peso, desse medo e dessa condenação. Eu declaro aquilo que eu recebi para a minha vida. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sim. Pai, muito obrigado, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E eu confesso, Pai, liberdade sobre cada uma dessas pessoas agora. Sim. No nome bendito de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Zé, eu quero te agradecer, viu, por participar conosco. Eu
Eu não lembro que ano foi que eu estive na sua igreja, mas eu lembro de algumas características da igreja, que é uma igreja jovem, é uma igreja de comunidade, você vê muito carinho, você vê o entrosamento deles envolvidos, e é uma igreja afogueada. Então, eu amei meu tempo aí com vocês, quero te agradecer mesmo por participar e enriquecer, né, esse podcast, abençoar muita gente. E eu gostaria de lhe dar a oportunidade de dar uma palavra final para o nosso pessoal que está escutando. Amém. Pessoal, queria, na realidade, encorajar você a fazer a escolha, né, pela palavra. E eu tenho dito nesses últimos dias algo que tem subido no meu coração, e eu tenho alertado o povo, né, ou as pessoas que me ouvem, ou onde eu vou, que um dia nós vamos estar diante do Senhor para dar conta, não do que nós estamos fazendo, mas daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém. Então eu penso que isso é muito sério, né? Eu quero te lembrar que você tem um chamado, você tem dons operando na tua vida, você carrega algo divino que não é para você, é para o corpo de Cristo. E é sobre isso que um dia nós vamos dar conta diante do Senhor. Então eu queria te encorajar, você se alimentar espiritualmente, você separar tempo para você orar, para você meditar na palavra. E meditação significa extrair, né, os conselhos de Deus contidos na palavra para a sua vida, para aquela área que você está precisando. Então eu queria te encorajar a você ficar firme, parar de olhar para trás e olhar para frente, que eu tenho certeza que você vai se encontrar com um futuro poderoso, cheio de graça e poder e muita satisfação para o que Deus tem para a sua vida. Shalom. Tchau, tchau. Amém. Palavra boa. Muito obrigado, viu? Amém. E quero dizer para você, para estar conectado conosco no nosso próximo podcast, sempre estamos procurando preparar um material enriquecedor para abençoar a sua vida, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Um abraço.